Nós vamos falar hoje sobre tipos de artigos científicos. Meu nome é Rogério Faria Vieira e eu sou pesquisador da área agrícola. Nós temos dois tipos de publicações. Temos publicações que nós chamamos de primária, que são aquelas publicações que compartilham novidades com a comunidade científica, e essa aqui é uma definição bem geral, nós vamos dar depois uma definição mais específica, mas vejam que dentro dessa definição que nós demos, nós podemos considerar como publicações primárias os artigos completos, notas científicas, resumos de congresso, tanto breve como expandidos, assim como teses e dissertações. Por quê? Porque todos esses tipos de publicações aqui, eles podem compartilhar novidades com a comunidade científica. E temos também aquelas publicações que são denominadas secundárias. Então ela reúne e organiza as informações da literatura primária de forma clara e facilmente acessível. Então entram aqui como exemplos desse tipo de literatura os livros, os capítulos de livro, os artigos de revisão. E é importante aqui dentro de artigo de revisão a gente levantar, este é um tipo de literatura de publicação secundária muito importante. Porque desses artigos de revisões, desses artigos, muitas vezes surgem novas ideias, até novas teorias. Por isso nós vamos falar mais na frente, mais detalhadamente sobre esse tipo de artigo. Também se encaixa aqui em secundárias as circulares técnicas, os boletins e outros semelhantes. Bom, vamos agora falar sobre publicações primárias numa definição mais restrita, que é a definição que nós tiramos desse livro de Day e Gestel, que foi publicado em 2006. Então, segundo essa definição mais restrita, uma condição para ser publicação primária é aquela mesma que nós apresentamos anteriormente, quer dizer, deve compartilhar novidade com a comunidade científica. Essa nós mostramos da definição geral. Mas existem outras exigências neste caso para ser uma publicação primária. Então ela deve ser organizado de forma a você apresentar de forma clara para o leitor desde o problema até a solução daquele problema. Então você apresenta informações que permitem outros pesquisadores reproduzir os seus ensaios e testar as suas conclusões. Outra exigência é que elas sejam submetidas à análise por pares, que são os peer review em inglês. Quer dizer, quando você tem um artigo, um manuscrito, o que você faz? Você manda para o editor da revista e ele manda o seu manuscrito para os pares, que vão dar um parecer sobre aquele manuscrito que você está enviando. Se deve ser publicado ou se não deve. Bom, são prontamente também disponíveis para a comunidade científica. Essa é outra exigência. Quer dizer, a sua informação ela não pode ficar escondida em revistas, por exemplo, de pouca circulação ou escrita numa língua que poucos têm acesso, como se fosse escrita em português apenas. E muitas vezes nessas revistas de baixo nível, as informações são incompletas, a argumentação do artigo é pobre e muitas vezes as conclusões não são embasadas pelos dados que são apresentados. Então vejam que nessa definição que nós demos agora mais restrita, vão ficar fora publicações primárias que nós colocamos anteriormente, quando consideramos apenas a definição geral. Então ficam fora aqui resumos de congresso, por quê? Porque no resumo de congresso não tem informação suficiente para você reproduzir um ensaio. Eles não passam pela análise por pares. Também ficam fora teses e dissertações, que também não passam pela análise por pares e muitas vezes não estão disponíveis para toda a comunidade científica. Bom, dentro dessa definição restrita, ela engloba todos os tipos de publicações que devem prevalecer nas referências de artigos primários e mesmo também dos artigos secundários.
Então, nesse tipo de artigo, nós vamos tentar concentrar as nossas citações, as nossas referências nesse tipo de publicação. Vamos ver algumas delas. Nós temos os artigos completos, que em inglês são os Research Articles. Esses artigos completos, eles apresentam hipótese. Essa hipótese é testada por métodos experimentais. E da interpretação dos resultados obtidos com esses métodos experimentais, tira-se a conclusão ou as conclusões do trabalho. Bom, nesse tipo de publicação, há um formato bem definido. E esse formato permite o leitor ver desde o problema até a solução do problema. E esse formato nós chamamos de INRAD. Esse I de introdução, M de material e métodos, R de resultado e D de discussão. O A, que está entre R e D, é o AND em inglês. Outra coisa nesses artigos completos, que as seções são apresentadas separadamente. Então, se apresenta primeiro a introdução, depois material e métodos. Nos resultados e discussão varia de acordo com a revista, porque algumas revistas exigem que resultados e discussão sejam apresentados juntos. Outras deixam essa opção para o autor do trabalho. E geralmente usa resultado e discussão junto naqueles trabalhos menores, né, que não tem muitos resultados. Mas tem revistas também que exigem que você escreva resultados separados de discussão. Temos as notas, e aqui nós estamos considerando notas dentro daquele termo em inglês note ou short communication. A diferença aqui básica entre note e short communication é que em short communication nós temos novidades mais impactantes do que em note. Então, note e short communication são formas de publicações mais curtas que os artigos completos. Eles também são organizados nessa forma em RAD, mas geralmente não há separação entre as seções. Então é um texto corrido. O número de figuras e tabelas é menor que no artigo completo. E em geral você tem menos referências que pode ser feita na sua nota. O resumo também geralmente é mais curto. Outro tipo de publicações primárias que nós temos, para dar mais alguns exemplos, por exemplo, na Nature, eles permitem essas letters. O que eles consideram a letter? São artigos curtos de pesquisa original focados em resultados relevantes e de interesse amplo. Então você pode publicar como letter. Há também esse tipo de publicação que é o Rapid Communication. Ele nessa revista de urologia, por exemplo, são publicações que têm urgência de saírem, de serem publicados. Por quê? Porque existem outras pessoas trabalhando na mesma área que você. Há outros competidores. Então, você quer disponibilizar essa informação o mais rápido possível. Nessa revista de urologia, por exemplo, ela notifica os autores da aceitação ou não dessa Rapid Communication em 72 horas. E se for aceito, ela publica isso rapidamente. Bom, vamos falar um pouco sobre publicações secundárias. E aqui a publicação mais importante, que são os artigos de revisão. Então, ela é uma publicação secundária, porque ela revisa, sobretudo, artigos primários. Não há dualidade aqui de publicação, né? A natureza nesse tipo de publicação, de revisão, ela é bastante óbvia. E uma boa revisão é um dos mais importantes meios para avançar uma área da ciência. Então, há uma importância muito grande desse tipo de publicação, que é o artigo de revisão. Quais são os objetivos desse artigo de revisão? Bom, ele organiza, ele avalia e sintetiza o resultado de muitos trabalhos que foram feitos dentro de determinada área. Ele também identifica padrões e tendências
dentro daquela área quando analisa aqueles trabalhos em conjunto. E também permitem identificar lacunas do conhecimento. Então ela informa o pesquisador, faltam informações dentro dessa área aqui. Então não é necessário trabalhos para preencher aquela lacuna do conhecimento. O importante desse artigo de revisão é que ele pode chegar a novas ideias ou conclusões. Muitas vezes com novas teorias quando se analisam os trabalhos em conjunto. A estrutura não tem o mesmo padrão dos artigos de pesquisa. Geralmente eles são mais longos e mais geral que os artigos de pesquisa. Há revistas ou mesmo livros especializados nesse tipo de publicação. Nós temos o exemplo dos Annual Review of, em diferentes áreas depois desse of, mas ele também pode ser publicado em periódicos comuns. Muitos periódicos comuns permitem artigos de revisão. Esses artigos podem ser por convites, ou muitas vezes também você pode apresentar ao editor da revista a sua ideia, o seu tipo de artigo, para ver se eles têm interesse ou não. Tipos de artigo de revisão. Há vários tipos de artigo de revisão. Hoje, um dos mais importantes é o que nós chamamos de revisão sistemática. Nesse tipo de revisão, você vai responder a uma pergunta específica. E no material e método dessa revisão, você vai informar quais foram os critérios para a seleção dos seus artigos. E dentro dessa revisão sistemática é muito utilizado essa técnica que é a meta-análise. Então é uma técnica estatística que combina resultados quantitativos de estudos independentes para responder uma pergunta específica. Algumas revistas elas publicam artigos primários e secundários. Então eles publicam artigos completos, artigos de revisão, é permitido isso. Já algumas revistas consideram apenas os artigos primários, como artigos completos, notas ou só artigos completos. Isso varia de revista para revista. E temos outras também que consideram apenas os artigos secundários, que são aqueles Annual Review of que nós falamos anteriormente. Então, na website dessas revistas, vocês podem se informar de quais tipos de artigos que elas publicam. Tipos de artigos de revistas científicas. As revistas elas variam de acordo com a área de especialização. Por exemplo, na Nature Science, o público ali que elas visam é um público muito amplo e elas publicam em várias áreas do conhecimento. Bom, tem aquelas que publicam dentro de uma área restrita do conhecimento. Por exemplo, a Cell, ela publica dentro da área de biologia. A New England Journal of Medicine publica dentro da área de medicina. A PAB, que é a Pesquisa Agropecuária Brasileira, publica dentro da área agrícola. E temos aquelas revistas temáticas, elas focam uma área específica do conhecimento. Por exemplo, Revista Brasileira de Ciência do Solo publica dentro de solos. Nematology, dentro da área de nematologia, de nematóides. Cancer Science publica dentro da área de câncer. Então, são revistas temáticas. E temos aquelas revistas já com especialização muito grande, são muito especializadas, como a American Journal of Potato Research, que publicam apenas dentro da área com batata, específico para batata. Esse Grass and Forage Science já publicam dentro da área de forrageiras, de gramíneas para pastagem. E esse The Prostrate publica trabalhos referentes à próstata. Uma coisa importante aqui, que a forma de escrever para uma revista de público amplo, como Nature Science, por exemplo, deve ser muito mais simples e detalhada que para escrever para uma revista especializada. Porque nessa revista especializada,
Ou é possível você usar até jargões, porque os leitores daquelas revistas são leitores mais específicos. Bom, obrigado pela atenção.